Amém. Lucas 10, a partir do verso 25. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faz isso e viverá. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante disso, Jesus lhe respondeu assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida desse homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Amém. Essa parábola de Jesus, né? Tudo começa com alguém querendo interrogá-lo, né? Diz que esse advogado da lei se levanta. Em Israel era comum, né, esses debates, porque era ensinado dessa forma, né? O que estava ministrando, o mestre, ou doutor, ou quem estava ministrando, poderia ser interrogado. Na nossa cultura nós temos o levantar a mão, né? Na cultura lá eles se levantavam. Então se levantavam, se botavam de pé, olho no olho, e aí questionava, fazia sua pergunta, botava o seu ponto de vista, enfim. Então, esse homem já chega, né? Muita gente chamava Jesus de Senhor, né? Ele vem como mestre, né? Ou seja, pela ministração. Alguns dizem que, enfim, aqui chega a ser um ponto de arrogância, porque Senhor é o dono de tudo, né? Mestre já ele estava chegando, mas eu não vejo isso como arrogância nem nada. E ele faz, né, a grande pergunta, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, como sempre Jesus fazia, ele responde com outra pergunta. Jesus, costumeiramente Jesus faz isso. O que está na lei? Como tu interpreta? Aí ele replica: olha, a lei diz, né? Amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo, né? O amor de Deus e o amor ao próximo são os 2 princípios que se resumem, né, tudo, inclusive os 10 mandamentos. É impossível guardar os 4 primeiros mandamentos sem amar a Deus. Assim como é impossível guardar os outros 6 sem amar ao próximo. O amor é o princípio que se baseia toda a lei. Toda a lei se baseia nisso daí, nesse amor ao próximo, nesse amor a Deus. E Jesus disse: pô, é isso daí, tu tá correto, né? Tu não tá longe das coisas, responder isso corretamente, é isso daí, tá tudo certo. Mas ele diz: não, pô, ele ainda quer, né? Mesmo Jesus dizendo que respondeu corretamente e faz isso e viverá, ele, no entanto, ele queria se justificar para os pessoal que estavam ali. Ele disse: mas quem é o meu próximo? Aí segue-se a parábola.
Quando ele quis dizer quem é o meu próximo, ele jamais ousaria dizer que um próximo dele seria um romano, seria um sirineu, seria alguém, sei lá, samaritano, né? Algum gentil qualquer, de Serepta de Sidom. Nunca. O conceito dele é qual judeu que é o meu próximo, né? Qual é o judeu que eu devo, né, amar? Era essa a pergunta dele, né? Aí ele queria algo como, não, é aquele que respeita a lei, era aquele. Vê que a princípio nenhum aqui, tanto na resposta dele, como na conversa de Jesus, entra critérios de sacrifício, entra critérios de remissão por morte de animais, essas coisas. Não, simplesmente, né, amará o teu próximo e amará a Deus, né? Simples assim. É isso daí que se resume tudo, né? Daí ele ainda bota com capacidade intelectual, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, enfim. Mas ele chega. Quem é o meu próximo? Jesus, como é conhecidamente um grande contador de parábolas, né? Que muita gente vinha até Jesus pelos milagres feitos, mas muitos vinham pela pregação, e ele era conhecido como um grande contador de histórias, que envolvia o seu público com suas histórias. E o que ele conta aqui não tem nada de fantasioso. Não é uma história com E, né? É uma história com I, porque ela acontece, ela é real, ela é muito real. Existia essa estrada, né? De Jerusalém e Jericó. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está 400 abaixo. A estrada é bem acidentada. Ela existe até hoje. Pode ser vista. E em menos de 30 quilômetros, ela desce 1.200 metros. Então, mas por isso que algumas pessoas dizem, estava descendo na estrada. Então, era um lugar onde eles faziam isso, era costume. Um sacerdote ir de Jerusalém para Jericó, né? E ele diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, Jerusalém, ele estava descendo até Jericó, né? E isso era costume, porque muitos sacerdotes moravam em Jericó, então era uma história que eles conheciam muito bem. Quem sabe ali no meio, até não teria alguém já passado por lá e visto alguém caído e passado ao largo, como Jesus fala aqui. Então ele vai dizendo, olha, esse homem, que ninguém sabe quem é esse homem, que aparece na história, né? Que quando ele caiu na mão de salteadores, os quais, depois de roubarem tudo e o espancar, fugiram, abandonando quase morto. Isso é muito importante no que eu quero apresentar aqui nesse momento. Esse homem, a gente, na história, Jesus não fala de onde ele vem. Jesus não diz quem é esse homem. Nos tempos de Jerusalém, de Israel, conhecia-se o quê? Pela fala, conhecia-se pela roupa. Aqui Jesus não mostra a roupa desse homem. Mostra simplesmente que ele caiu na mão de assaltantes, que roubaram tudo que ele tinha. Então, muitas vezes, ele estava seminu. Ele não tinha uma roupa para dizer quem ele é, de que povo esse homem é. Então esse homem ele não tem um povo que eu possa identificar ele. Eu só sei que ele foi roubado e deixado semi-morto, espancado, sangrando, caído na estrada. E ele estava também descendo de Jerusalém para Jericó, a cidade amaldiçoada por Josué. Ele estava descendo lá de Jerusalém, ele vinha, ou seja, fora da cidade de Jerusalém esse homem estava. Então, Jesus continua falando, né?
Coincidentemente descia um sacerdote pela estrada, assim que viu, passou pelo outro lado. Ou seja, ele viu e já pulou para o outro lado. Do mesmo modo agiu o levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou ao largo. O levita ainda chegou mais perto, pelo texto aqui que parece. Nos originais, pelo que eu dei uma olhada, mostra mais isso. Diz que o sacerdote já pulou de longe, o levita ainda deu uma olhada de perto e saiu. Então, os dois deixaram esse homem ali caído. Isso para os judeus tinha uma conotação normal. Por quê? Em Levíticos 21, do 1 ao 3, em Números 19, do 11 ao 22, mostra lá a purificação, né? Não pode tocar em morto, não pode tocar em sangue, enfim, porque se eles tocassem nesse homem, eram vários dias para se purificar. Então eles faziam isso mesmo. Se eles vissem alguém sangrando, eles passavam de longe. Por quê? Estavam obedecendo a lei, né? Então, Jesus está mostrando algo aqui de alguém que, apesar de ser obediente aos ritos mosaicos, aos ritos levíticos, aos ritos de Deuteronômio, de Números, enfim, as leis, mesmo assim está errado. Jesus traz isso, exatamente isso. Alguém pecando por obedecer à lei. E Jesus diz, não, viram lá e não, porque não amou o próximo. Não amou esse próximo. Então, passaram por longe, deixaram um homem caído. E isso, estavam falando dos altos clérigos, né? Ou seja, o sacerdote tinha vários tipos de sacerdote, né? E tinha levitas. O sacerdote era o clero mais alto. Todo levita era sacerdote, mas nem todo sacerdote era levita. Então existia essa diferença. Já o levita, eu estou falando de classes sociais daquele tempo. O levita era uma classe mais baixa, né? Era esse chamado clero mais baixo. Então Jesus mostrou as duas condições. O sacerdote e o levita, mostrou os dois. Os levitas, muitas vezes, envolvidos com cânticos, envolvidos com música, traz essa cultura até os dias de hoje, né? Apesar de nem todos os levitas serem envolvidos com isso. Mas, enfim, trouxe essa cultura até hoje, né? E Jesus mostra essas duas pessoas passando, né, por lá. E daí, de repente, ele bota, né, uma outra pessoa, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E assim que o viu, teve misericórdia dele. O samaritano tendo misericórdia dele. Então aproximou. Veja bem, esse homem, não sei se ele é um judeu, não sei de onde ele veio, não sei quem ele é, esse homem caído. Todos os outros estão bem enquadrados na história. Todos os outros sabemos quem eles são. Estão bem enquadrados. Ou seja, a classe mais alta sacerdotal, a classe dos levitas também, enquadrados na lei, os homens santos de Israel, e um samaritano, um estrangeiro, um pecador, alguém odiado pelos judeus, alguém menosprezado pelos judeus, que os judeus cuspiam no chão quando ouviam falar samaritano, né? Samaritano era o ódio de muitos judeus. Alguns filmes até mostram, quando Jesus conta essa parábola, quando ele fala samaritano, alguns gospem no chão nos filmes, né? Então Jesus introduz esse samaritano que entra, né? E diz que ele derrama óleo na ferida, em seguida coloca ele no próprio jumento, né, no próprio burrinho, no animal de carga, e leva-o para uma hospedaria e cuida dele, uma hospedaria, uma casa, um local, e diz que ali, no dia seguinte, ele ainda diz, não, dou 2 denários, né, eu pago ainda 2 denários pela hospedaria desse homem, para cuidar dele, né? E se ele tiver alguma outra despesa, quando eu voltar, eu reembolso ainda a ti de volta.
Daí Jesus dá a tal palavra. Qual desses daí que foi o próximo do homem? Aí, pô, ele não fala, né, que foi o samaritano. Ele diz, é o que teve misericórdia aí dele. O que Jesus exortou, vai tu e procede da mesma maneira. Então, é muito fácil aqui a gente usar a velha retórica, né, que todo mundo sabe, né? Isso, aquilo, Jesus é samaritano, tal. Hoje até temos o hospital samaritano, o bom samaritano e não sei o que é. Porém, eu quero apresentar umas coisas que eu estava meditando no texto e comecei a ver algo interessantíssimo nesse texto. Quando fala, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de assaltantes, Jesus já começa, o objeto central dessa parábola é esse homem. Esse homem é o objeto central dessa parábola. Esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Essa estrada que ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, torna a dizer a cidade maldita, amaldiçoada por Josué, né? Josué amaldiçoou essa cidade. Ele disse que quem reconstruísse ela ia perder o filho mais novo e o filho mais velho, né? Então, essa cidade era totalmente maldita. Josué, quando derrubou as muralhas, ele amaldiçoou. Então, esse homem descia de Jerusalém, da cidade da bênção, para maldição, né? Podemos crer assim. E ele veio cair na mão de assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e escaparem, fugindo, abandonando, quase morto, inconsciente, caído no chão, nu, muitas vezes, um farrapo humano, cheio de sangue. Quem será esse homem que foi assaltado, que foi espancado, que foi deixado quase morto, porém não estava morto, estava caído, sangrando, roubaram dele tudo, acharam que tinham roubado dele tudo. Esse homem que sangrou por causa da mão de salteadores, que foi espancado, que estava ali caído no chão, sem ninguém dar valor a ele. Quem será esse homem? Esse homem precisando de ajuda. Eu creio que esse homem é Jesus. Mas por que eu creio isso? Porque não tem como Jesus se encaixar nesse samaritano. Esse homem aqui é um judeu caído. E os próprios compatriotas dele, levitas e sacerdotes, por cumprir a lei e se acharem mais justos do que ele, não o ajudaram. Passaram e deixaram ele caído na estrada. Porém, os gentios, o samaritano simboliza aqui simplesmente um gentil que está aqui, lembra muito, me lembra muito a história de Simão, né? Simão Cirineu, né? Que era um homem de Cirene. Simplesmente um homem de Cirene. Interessante que Simão de Cirene, né? Essa cidade lá que Alexandre o Grande fez, é uma cidade totalmente longínqua, né? Ali, quando vários evangelhos falam, mas quando Marcos fala no 13:21, ele diz que ocorreu certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e Rufus, passando por ali, vindo do campo, ele foi forçado a carregar a cruz. É isso que a história traz sobre esse homem, que ele era de Cirene, estava vindo do campo, muitas vezes num trabalho braçal do campo, né? Ele estava vindo do campo e o nome dos filhos dele era Alexandre e Rufus. Marcos deixa isso claro. Nós estamos falando aqui do homem que escreveu, né, a carta ditada por Pedro, vivendo aquela época de Atos, né?
E interessante que livros históricos que eu li, inclusive um chamado Livro de Paulo, esse era o título do livro, ele fala desse Cirineu. Diz que ele carregou a cruz para Cristo e ele não conseguiu ir embora de Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém, ele ficou tão impactado pelo que aconteceu, pelo olhar daquele homem, por toda aquela situação, que ele fica preso naquela cidade. Ele não consegue ir embora. E interessante que quando tem a grande pregação, né, de Pedro, quando Pedro vem, né, e fala ali em Atos 2:8, o que eles falam em língua, ele diz que tinha um povo ali de Cirene. Tinha alguém de Cirene também ali. E mais interessante ainda, que lá em Atos 11:20, né, diz que esse povo, quando Estevão é morto, né, é martirizado, e dá aquela grande diáspora, né, que eles saem, né, diz que esse povo de Cirene, esses que estavam ali de Cirene, que não fala se é um, se é dois, se é três, mas os historiadores dizem que Simão estava ali, o Cirineu estava ali. Esse povo de Cirene, eles vão e chegam até Antioquia. Então, lá em Antioquia, é interessante que em Atos 13:1 diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido como Níger. Níger quer dizer preto, negro. Quer dizer um homem de pele escura. Então, esse homem é o mesmo que estava lá carregando a cruz de Cristo. Exatamente o mesmo. E ele é considerado já como um profeta que havia na igreja de Antioquia. E, inclusive, em Romanos 16:13, quando Paulo diz: saúdo Rufus, que é o filho de Simão Níger, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido para mim também uma mãe. Interessante que Paulo, ele se envolve, né? Eu li livros históricos que diz exatamente isso, que Paulo, ele ia na casa de Simão Níger, ouvia as histórias dele. Simão Níger e seus filhos viraram alguém conhecido no meio da igreja, porque diz o historiador que quando Pedro pregou, ele estava lá no meio, e quando Pedro falou assim, nós o crucificamos, matamos ele, né? Aí ele se bota como um pecador, ele diz: eu também. Sendo ele alguém que carregou a cruz para ele. Ajudou no momento mais difícil, quando Jesus estava sangrando em frangalhos, ele foi um que carregou a cruz. Inclusive na cruz, quem credibilizou também Jesus foi um ladrão, que ninguém sabe de onde veio, como era, da onde que era. Simplesmente era mais um que o Império Romano estava ali crucificando, que credibilizou o Cristo na cruz, que credibilizou aquele sangrando, caído, que o sacerdote, pelas leis mosaicas, achou que estava morto e não poderia tocar num cadáver. Porém, o samaritano credibilizou que ele não tinha morrido. Isso nos lembra a igreja. E mais ainda, chegamos ao ponto de credibilizar o quê? Que Jesus, nessa última era, estava caído e sangrando. Além de tudo, ter visões no nosso meio. Eu lembro muito bem de visões que Jesus estava sangrando e precisava de ajuda. Ele se mostrava assim. Por quê? Deus quis, ou pela sua grandeza, sei lá como, vou usar essa palavra, ele decidiu operar pelos homens. Se ele decidiu operar por nós, é por nós que ele vai operar. Inclusive, interessante que Jesus se revela a uma samaritana no poço, que ele também ali no poço estava com necessidade de sede. Mais uma que estava ali para ajudá-lo.
viu a necessidade dele e ia pegar água para dar para ele. E ele pediu ajuda exatamente para a samaritana. Porque sabia que os judeus não tinham mais como. Inclusive ele conta a parábola da vinha, quando ele diz que espancaram o filho e disseram, vamos matar ele para tomar a vinha. Matemos o filho, vamos tomar a vinha dele. Incrível. Incrível. Jesus estava lá precisando de ajuda. Hoje, Jesus encontrou o mestre Tupirani, o último Elias, e nos encontrou também para restaurar o seu nome santo, que estava caído. E ele chega ao ponto de dizer, só tenho vocês. Eu só tenho vocês. Chega ao ponto de dizer, estou novamente no Getsemane, suando gotas de sangue. Jesus sempre não se mostra como o super-homem. Não, o nosso herói sangra. O nosso herói sangra. E no Getsemane ele está sangrando. Está com aflições. Novamente Jesus precisa de ajuda. Isso nos mostra o quão grandioso, o quão maravilhoso é o nosso chamado. Amar uns aos outros. Incrível também, né? Que Jesus, quando ele fala, né? Eu estava preso, tu foi me visitar. Eu estive enfermo e tu foi lá me ver. Eu passei fome, tu me deu comida. Eu precisei de agasalho para me vestir, tu me vestisse. E muitos vão dizer, Senhor, eu nunca te vi, eu nunca fiz nada por ti. Ele disse, não, quando tu fizer isso para um desses pequeninos, tu fez para mim. O amor que Jesus transborda para todos, o mostra ele como a pessoa mais humilde. Né? Ele é aquela pessoa que tira a sua roupa festiva e se ajoelha no chão para lavar os pés como um servo. Incrível. Incrível. Ele ajoelha no chão para lavar os pés como um servo. E ele exige exatamente isso, essa atitude dos seus servos. O maior vai ser o menor, é o que mais serve. Esse tem que ser o maior. Elias, o próprio Elias, quando Acabe desce, que está a chuva, diz a Bíblia que Elias ia na frente guiando os cavalos. Isso é a atitude do pior servo que tem. Esse servo era o servo que ia guiando, que podia cair em qualquer buraco, qualquer areia movediça, qualquer despenhadeiro, porque a chuva era muito forte e não se enxergava. E Elias só ia na frente, guiando os cavalos, correndo à frente dos cavalos. Nenhum pajem fazia isso. Nada. Esse era o pior servo, era o escravo, era o pior escravo que ele na frente. Então, esse homem caído no chão, sangrando, que recebe a ajuda de um samaritano, que derrama sobre ele o seu vinho, a sua alegria, que derrama sobre ele o seu azeite para curar as suas feridas. Azeite era da oliva, precisa ser moído precisa de trabalho para tu ter azeite. Para você ter azeite natural, alguém teve que trabalhar, alguém teve que passar aquela azeitona na moinha para criar aquele azeite. Para tu ter vinho, tu teve que pagar por aquele vinho. E é isso que ele usa. Porque tudo que nós temos, se não for para ser usado com o Senhor Jesus, se não for para ser usado com os nossos irmãos, para que seria? Para que eu teria algo? E mostra, incrivelmente, que ele levou Jesus a uma hospedaria. E os grandes historiadores sempre falaram que essa hospedaria seria a igreja.
Levou ele para um lugar de conforto. Quem sabe hoje nós podemos trazer ele até para dentro da nossa casa. Ou, enfim, ele está no templo e nós vamos até lá. É lá. 2 moedas paga 2.000 anos de trabalho. E se precisar trabalhar um pouco mais, nós estamos aí dispostos. O que precisar mais, eu estou aqui para fazer. Para reerguer o nome de Cristo. Jogado no chão, jogado na lama. Caído e pisado por lideranças medíocres e escrotas que levaram anos e anos assaltando o nome de Jesus, porque não foi só Judas que vendeu Jesus por 30 moedas, não. Foi muitos aí na nossa modernidade vendendo Jesus por um tijolo, por um lenço, vendendo Jesus por sei lá, uma oferta numa fogueira santa, vendendo Jesus por migalhas, sendo que Jesus não pode ser vendido por nada. Porém, eles dizem, como Judas disse, me dá 30 moedas que eu te entrego ele. E eles dizem, olha, me dá uma oferta de tal que tu vai ter a bênção. Até hoje vendem Jesus. Porém, nós temos que nos propor a ser esse homem. A ser esse homem que expõe a vida. Porque a qualquer momento ele também poderia morrer. Ele pega o seu jumento, o seu burro de carga, o seu animal de carga e coloca Jesus, né? Olha aí o teu rei, vem humilde, montado num jumentinho, cria de jumento, cria de potro, né? Impressionante isso. Jesus precisou que alguém lhe desse um jumento também. Jesus nessa terra, ele desceu até aqui e em todo o tempo ele se limitou a Judas. Em momentos, né, Lucas mostra mulheres ajudando Jesus, mulheres trazendo do seu sustento para ajudar, né? Trazendo daquilo que elas tinham. Muitas vezes trouxeram Jesus às suas casas. Jesus muitas vezes não ficou ao relento porque abraçaram Jesus. Em Lucas 9 mostra, né, a esposa de Cuse, Maria conhecida como Madalena, e Joana, administradora da casa de Herodes, Susana e outras mulheres que cooperavam no sustento com os seus bens. Ou seja, exatamente, mulheres ajudavam com dinheiro o ministério de Jesus. Jesus sempre esteve aqui, por incrível que pareça, o nosso Salvador. Esteve aqui sempre esperando a bondade do próximo. Sempre esperando com os seus olhos de amor, dizendo, quem será o meu próximo hoje? Quem será o meu próximo? Porque ele também é o próximo de muita gente. Porém, a pergunta que termino aqui, essa pregação, é: nós somos o próximo de Jesus? Será que realmente isso que eu estou falando é uma loucura ou é a avidez do Espírito Santo? Que nós estamos prontos a trabalhar, a dar o nosso sangue para ajudar essa causa, para abraçar a causa de Cristo. Amém.